O governo quer a internet a 100 megabits por segundo até 2022 em 80% dos domicílios no Brasil. Eu uso internet desde que ela começou comercialmente no Brasil, desde 95. E antes disso eu já cheguei a usar videotexto, Cirandão, STM400, aquelas velharias, né, BBS. Eu fiquei usando acesso de escada até 2001, quando eu finalmente assinei a DSL. No caso, era o Speed da Telefônica, que por sinal, a Telefônica sempre foi um monopólio no estado de São Paulo. Simplesmente quando privatizaram as teles, entregaram praticamente o estado inteiro para uma empresa só, que foi uma burrice tremenda. Então naquela época de 2001 a gente assinava o speed, velocidade de, se eu não me engano, 256 kbps por segundo, 0.2 megabits, um preço caro, né, para a velocidade que era. Tive problema com aquela história de exigência do provedor, abri um processo, ganhei, fiquei livre do provedor e no final das contas acabei migrando para a NET. E hoje eu uso o Virto, que eu acho bem melhor que o Speed. Podemos dizer que tem concorrência? Claro que não. Se você tem o Speed, o Virtual e mais um ou outro serviço satélite ou sem fio ou por rádio, eu não vou chamar isso de concorrência, não. Vale lembrar, por exemplo, que a Telefônica sempre ficou muito confortável cobrando seus preços altos, até que, por exemplo, a NET foi mais agressiva e começou a oferecer velocidades maiores. Na época, uns anos atrás, ela foi agressiva e ofereceu 2 megabits ou 4, e aí começou a agitar um pouco, né? E a Telefônica reagiu. Depois teve aquele episódio da Anatel proibir a Telefônica de vender Speed, porque estava uma bela porcaria. E hoje estamos presos nessas alternativas, sendo que quem mora no interior do estado de São Paulo, às vezes só tem o Speed como alternativa. E olhe lá, já há muitos anos atrás que a Anatel falava na desagregação da rede telefônica. Ou seja, o que seria isso? Em vez da gente ter a Telefônica operando no estado de São Paulo inteiro e fornecendo a DSL só ela, eu poderia ter aqui o Velox, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, ou lá do Nordeste, que é da Telemar, fornecendo e competindo aqui com a Telefônica. E isso nunca ocorreu. Por quê? Porque a Anatel sempre esteve do lado das operadoras. A Anatel nunca defendeu o usuário. A GVT, que é lá do Sul e é a pioneira em ter velocidades mais altas, parece que está começando em São Paulo, mas não sei como é que está. Mas enfim, as velocidades aqui no Brasil são caríssimas. Uma das bandas largas mais caras do mundo. A NET, por exemplo, está cobrando Virtua de 100 megabits, mais de R$ 500. É um verdadeiro absurdo. Então qual que seria a solução? A solução seria desagregar toda a rede, ter vários concorrentes, várias teles competindo. No caso de cabo, você pode ter várias empresas de cabo competindo também, não tem problema, mas cada uma vai ter sua estrutura, menos que imaginar uma desagregação da rede da NET também, nem sei se seria possível. E por muitos anos também eu li que a Eletropaulo estava testando internet pela rede elétrica, que ela queria ter uma espécie de provedor de frente, ele lidaria com o usuário, ela só forneceria estrutura. Só que até hoje não vi nada de concreto. Então no Brasil, infelizmente, tudo é muito lento, muito burocrático e difícil. Agora uma coisa é certa, você chamar 512 kbps ou 1 megabit por segundo ou até 2 megabits por segundo de banda larga é palhaçada. Precisa de mais concorrência.